boa noite. Bem, hoje é um dia feliz, hoje nós temos batismo hoje, e nós também teremos apresentação de novos membros. Nós estamos muito felizes com isso. Eu quero agradecer a você por você estar aqui nessa noite, e eu quero ir rápido ao meu ponto, porque nós temos muitas coisas a fazer hoje, então vocês precisam sair dentro de um horário meio que adequado. Deixa eu só tirar isso daqui, que ficou tão cheio aqui, que eu vou só me organizar. Bem, eu estou retomando hoje o estudo no livro de Provérbios com vocês, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Provérbios, e nós vamos ler alguns textos que vão ser colocados aqui no nosso telão. Provérbios 18 e verso 10. Meu tema hoje vai ser domínio próprio, ou autocontrole. Nós somos e nos tornamos uma sociedade descontrolada, completamente descontrolada. Os eleitos estão descontrolados, os salvos, eleitos, estão descontrolados. Eles perderam qualquer noção daquilo que é sensato. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas não dormem mais, inclusive os eleitos. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas não conseguem ouvir uma pessoa um minuto sequer sem olhar para outras coisas. Nós somos uma sociedade que numa mesa onde nós estamos almoçando, estamos ao mesmo tempo que almoçando e não conseguimos focar só no alimento, porque nós estamos completamente descontrolados, sem domínio próprio. Nós explodimos a qualquer momento, nós falamos o que queremos a qualquer momento. Os eleitos estão, então, fora de controle, completamente fora de controle. Então, já que não se dorme, também não consegue viver o outro dia de forma adequada. Mas o que a Bíblia diz sobre ser um ser humano que tenha controle? O que significa ser um ser humano em que nada te tira daquilo que é vital e importante na sua vida? Nós vivemos numa sociedade que perdeu completamente o controle de tudo. Gente que não tem mais controle sobre o seu dinheiro, gente que não tem mais controle sobre o seu casamento, gente que não tem mais controle, quando eu falo controle sobre o seu casamento, sobre o seu dinheiro, é que não consegue mais viver dentro de uma sensatez. Provérbios 18:10 então vai dizer para a gente o seguinte, por favor: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 23, do verso 19 ao verso 21. Olha o que ele diz: ouça, meu filho, e seja sábio, e mantenha seu coração no caminho certo. Não te juntes ao que bebem muito vinho, nem se empanturram de carne, porque os bêbados e os glutões empobrecem, e a sonolência os vestes em farrapos. Provérbios 25, verso 28, olha o que ele diz: como uma cidade cujos muros estão destruídos, é o homem que não tem domínio próprio. Nós vamos para Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. O termo sensato aqui é equilibrada, isto é, com domínio próprio, isto é, com autocontrole, justa e piedosa,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a práticas de boas obras. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esta noite, obrigado pelo nosso tempo, obrigado por tua palavra que foi lida agora e será exposta neste exato momento. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a retomar o domínio próprio em nossas vidas. Eu peço que nenhuma pessoa aqui, que esteja aqui, que perdeu o controle sobre áreas da sua vida, deixe de lutar nesta noite e peça ao Senhor: Senhor, eu tenho perdido e eu perdi o controle da minha vida, eu quero retomá-lo. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude nesta noite sobre isso. Como fazer isso, Senhor? Numa noite de festa, onde nós vamos batizar, receber novos membros, e nós já vamos dizer o que significa nascer de novo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê à igreja de novo aquilo que se chama viver de modo sensato, justo e piedoso. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, o nosso coração se quebrantar diante de ti, Senhor. E que então o teu Espírito fale de modo eficaz ao nosso coração. E que a decisão que tomemos nesta noite seja: Senhor, por favor, tu sejas a nossa torre forte. Que o teu nome seja a minha torre segura. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, quando eu fiz a primeira parte do estudo do livro de Provérbios, eu dei uma pausa e durante todo esse tempo que nós estudamos, nós temos falado noite após noite sobre qualidades que você precisa ter na sua vida para que você tenha uma vida sábia. Noite após noite nós falamos sobre isso. Hoje a gente chegou num dos temas mais cruciais da nossa existência, que é o autocontrole. Um homem, um ser humano, uma mulher que não tem autocontrole, ela nunca vai levar uma vida sábia e ela nunca vai saber fazer escolhas sábias e ela vai bagunçar a vida, não só sua, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é extremamente básico. O livro de Provérbios, então, vai nos ensinar como a gente lida com os nossos descontroles e como que nós podemos ter o autocontrole de novo na nossa vida. Então, a primeira coisa que o Provérbios vai nos ensinar é sobre o problema do autocontrole. Qual é o drama do autocontrole? No Provérbios 23, do verso 19 ao verso 21, eu coloquei aí, se eu não me engano, pedi que passe, diz assim: ouça, meu filho, seja sábio, não se juntem aos que bebem muito vinho, ou se empanturram de carne, porque os bêbados e os glutões tornam-se pobres, e a sonolência os vestes enfarrados. Então o autor de Provérbios está falando, a primeira coisa que ele está dizendo aqui, que existem pessoas que comeram tanto, que beberam tanto, que elas ficaram sonolentas. Essa é a expressão do autor de Provérbios. Então ele está dizendo que se você comer muito, que se você beber muito, isso vai prejudicar a sua capacidade de fazer qualquer coisa, exceto dormir. Você sempre vai dormir muito bem. Então é isso que o autor de Provérbios está nos ensinando. Ele está nos ensinando, então, que se você come muito e bebe muito, então a única coisa que não vai ter problemas para você é dormir. Isso significa que se você comer e beber muito, principalmente se beber muito e alguém vir te matar, querer matá-lo, você possivelmente vai ser morto, porque você não tem a capacidade e a habilidade de se defender. Mas o autor de Provérbios fala uma outra coisa interessante no final dos versos. Não, deixa lá no verso, por favor.
onde está escrito vestes e farrapos, né? O autor de Provérbios está falando de que faz a referência a farrapos e a ser pobre. Então, ele está se conectando, obviamente, a isso, à pobreza e aos farrapos, aquelas pessoas que comem muito e bebem muito. Então, como essas pessoas têm esse estilo de vida, a vida delas é caracterizada pela sonolência. E como elas bebem, como muito, a concentração da vida dela não é nas coisas importantes. Elas se concentram em tudo, menos nas coisas mais importantes da vida, que o autor de Provérbios vai dizer, por exemplo, como ganhar dinheiro, como ter um relacionamento saudável, como ter um relacionamento familiar adequado, porque uma pessoa fora de controle não consegue pensar de forma eficaz em nada disso. Mas vamos passar para o próximo Provérbios, capítulo 25, verso 28, que diz assim: como uma cidade cujos muros estão destruídos, é o homem que não tem domínio próprio. Isto é, alguém que não consegue controlar seu espírito. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre domínio próprio, ele não está falando do coração, ele está falando do seu espírito. É importante que você entenda isso, porque a palavra coração no Novo Testamento, e aqui eu falo uma obviedade sempre para vocês, ele não está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas ele está falando sobre as nossas crenças centrais. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre coração, ela está se referindo aos seus compromissos centrais, às suas crenças centrais. E toda vez que você falar sobre um espírito, ou domínio próprio, que é relacionado ao espírito, a Bíblia está dizendo que você é ali no seu espírito que você vai canalizar toda a sua força, toda a sua energia, todas as suas paixões, e isso não tem a ver com as suas emoções. Então é muito importante que a gente entenda isso. Então o que diz o autor de Provérbios? É que um homem que não consegue, ou um ser humano que não consegue controlar seus anseios, seus desejos, é uma pessoa fora de controle. Então vocês estão aqui nesta noite. Se há alguma área da vida de vocês que vocês não conseguem controlar, então toda a sua vida está fora de controle. Não é só esta área, mas toda a tua vida. A gente tem a ideia de que quando eu tenho uma área da minha vida fora de controle, então as outras estão seguras. O autor de Provérbios vai dizer que a sua vida é como uma cidade sem muros. Então, quando você tem descontrole, quando você não tem autocontrole em uma área da sua vida, logo e portanto, então, todas as áreas da sua vida também estão fora de controle, porque você é uma cidade sem muros. É importante que a gente entenda isso. Não sei se você lembra do episódio, por exemplo, de Neemias. Neemias era um judeu, e a Bíblia diz que ele era um exilado na Babilônia, e ele fez perguntas a uma outra pessoa sobre como estava o povo de Israel, o povo de Jerusalém. E o relato que Neemias recebe é que a cidade de Jerusalém estava com suas muralhas e seus muros caídos, derrubados. Jerusalém, segundo a descrição dessa pessoa que faz a Neemias, Jerusalém não tem muros. E a Bíblia relata que quando Jeremias ouve que Jerusalém não tem muros, Neemias se senta e por dias, ele chora e chora. Por quê? Porque Jerusalém não tem muros. O autor de Provérbios está dizendo, quando uma área da sua vida está fora de controle, é porque toda a sua vida está sem muros. Isto é, o caos iminente virá, ou eventualmente virá. Ele
vai acontecer de qualquer forma, porque você é uma cidade sem muros. Então, agora, por que os muros de uma cidade é tão importante? Porque na época do Antigo Oriente, uma cidade com muros é o que a gente pode chamar, porque ali se pode se manter o que a gente chama na economia de mercado. Ali, quando você tem uma cidade com muros, você pode fazer as transações comerciais, porque não vão vir bandidos, não vão vir inimigos e não vão desestabilizar a economia, porque você tem uma cidade com muros, com muralha, ela está protegida. Então todos os negócios, as colheitas do Antigo Oriente, que eram levadas para dentro dos muros, eram negociadas, elas giravam, elas faziam bem a cidade e mantinham a economia do mercado. Então no Antigo Testamento, uma cidade com muralhas era importante por isso, porque ela era capaz de estabilizar a economia, porque uma cidade sem muro, uma civilização sem muro, ela não consegue sobreviver, ela se desintegra. Em segundo lugar, porque que um muro numa cidade é importante, muralhas, é porque é ali que você tem um sistema de justiça. No Antigo Oriente, se você tivesse uma cidade sem muros, sem proteção, quando houvesse brigas entre famílias, eles decidiam no pau. Se a família do Alex fosse brigar com a minha, a gente ia resolver isso na espada, na faca. Ninguém ia julgar nossa causa, porque é uma cidade sem muros. Mas nas cidades que tinham os seus muros, por isso que Neemias, por isso que o trabalho de Neemias é voltar a Jerusalém para reconstruir o muro, porque ele sabe que se Jerusalém continuar sem muro, ela vai desaparecer. Então o que Neemias, que o autor de Provérbios está dizendo, é que se lutas familiares, problemas jurídicos da época, então eles tomavam a decisão, a melhor decisão, eles eram o STF, nem é bom falar do STF hoje em dia, eles eram o STF daquela época, para que ninguém matasse o outro. Eu ali que a gente agora está querendo acabar com ele. E se eu tivesse um problema com o Alessandro, com qualquer um de vocês, nós levamos aos anciãos e eles sabiamente tomavam uma decisão para que a segurança da cidade e das famílias fosse mantida. Então, o que o autor de Provérbios está dizendo? Que uma taça de vinho é uma coisa fantástica você tomar. Não sei se você já tomou um bom vinho. Eu, de vez em quando, eu tomo uma taça de vinho. Raramente, mas eu tomo. Eu tenho minha uva preferida. Bem, não é pecado beber uma taça de vinho não, tá, gente? Mas o autor de Provérbios está dizendo que se você tomar a taça de vinho e essa for a sua fonte principal, o seu amor principal de vida, esse desejo vai tornar você tão desproporcional a você que você vai perder o controle da sua vida. Por isso que quando alguém quer me dar um vinho, já fica a dica para vocês, procure a uva Shiraz, porque é a que eu mais amo, né? E ela você encontra aqui no Brasil por preços módicos. E eu tenho meus amigos que gostam de tomar uma taça de vinho comigo. Mas ele diz, mas se o vinho for a principal coisa na sua vida, você vai ficar fora de controle. Então o autor de Provérbios está dizendo que um homem e uma mulher sem controle é como uma cidade sem muros, que eu acabei de descrever para vocês. Se você está aqui, você tem descontrole em alguma área da sua vida, está tudo sem muralha.
Não é uma parte só não, diz o autor de Provérbios. Você é uma cidade sem muros. Por isso que hoje você precisa imediatamente pedir para o Senhor, que é a sua torre forte, para que Ele comece a levantar as muralhas de novo da sua vida. Trazê-lo de novo ao autocontrole, ao domínio próprio. Amém, gente? Amém? Eu não sei se isso é importante para você. Mas se a gente fosse dar uma definição para autocontrole, que definição daríamos? Eu escolhi uma definição que o melhor dos livros que existe no mundo deu, que se chama Google. É bem bacana, adoro o Google. Na verdade, todo conhecimento contemporâneo vem do Google, né? Mas nunca é muito bom, não. Mas esse eu achei que era bom. Olha o que ele diz sobre o autocontrole. A definição de autocontrole é a capacidade de reconhecer e escolher o importante ao invés de urgente. A qualquer momento, porque dentro de você, seus desejos, suas paixões estão devidamente ordenadas. Ou seja, as coisas mais importantes são as mais desejadas, as coisas menos importantes são menos desejadas. Isso é autocontrole. Isto é, a definição de autocontrole é que quando você é uma pessoa autocontrolada, você sempre vai decidir as coisas importantes e não as menos importantes. Então, por exemplo, se você quiser viver uma vida longa, então você não pode ser como eu. Comer, que é a coisa menos importante. Porque uma pessoa com autocontrole sabe exatamente aquilo que é mais importante para a sua vida. Então, em outras palavras, se você comer as coisas urgentes, aquilo que mais você gosta, aquele mil folhas que é maravilhoso. Já comeu mil folhas, gente? Eu adoro mil folhas. Se você comer as coisas urgentes, em vez das coisas mais importantes, não é apenas o seu apetite que vai ficar fora de controle, mas toda a sua vida vai ficar fora de controle. Por isso que eu te falei, se uma área só estiver fora de controle, toda a sua vida vai estar fora de controle. Se você perder o controle no apetite, não é só a área do apetite que vai estar fora de controle, mas toda a sua existência, porque o médico vai chegar uma hora para você e vai dizer, ou para de comer isso, ou então você morre. Toda a tua vida está sob risco. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se você gosta de falar demais, se tua língua está fora de controle, e você ataca, e você adora desabafar, porque há um mito que diz que quando você desabafa, isso é um mito, isso não é bíblico. É igual o mito que os cristãos assumiram quase como um verso bíblico, dizendo que Deus ama os pecadores, que Deus odeia o pecado e ama os pecadores. Isso é uma expressão do Mahatma Gandhi. Não é uma expressão bíblica, cristã, do cristianismo. A expressão bíblica é que quando você peca e vive em pecado, Deus está infeliz com o teu pecado, também está infeliz contigo. Por isso que a ira dele precisa ser estabelecida sobre você. E aí o que Cristo fez? Diz, não vou deixar que minha ira se estabeleça sobre o Cláudio. Vou assumi-la no lugar dele. Para que o Cláudio possa ser liberto e transformado. Entende o que é o Evangelho? Então a gente pega uma expressão do Mahatma Gandhi. Então você está aqui vivendo uma vida de pecado e não quer se arrepender. Deus não está feliz contigo, Ele está irado contigo. Mas é uma ira, e aí a gente precisa entender
que não é a vindoura ainda. É aquela que você pode, ao mínimo sinal de arrependimento, colocar-se diante de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Então toda essa ira será passada para os ombros dele. Então, se sua língua está fora de controle e você adora desabafar achando que isso é uma coisa legal, já viu? Alguns psicólogos contemporâneos, não, desabafa, senão você vai morrer, vai infartar. Não, a Bíblia diz que se você fizer isso, é isso que vai fazer você morrer. Porque a língua que fere é como fogo, não só mata o outro, mas mata você mesmo. A Bíblia diz que os seus descontrole ou os seus desabafos precisam ser colocados aos pés deles, não na face de outra pessoa. É isso que a Bíblia diz, o que significa desabafo. Todo o teu desabafo em mim, não no teu irmão, não na tua irmã, não no teu esposo, não na tua esposa, em mim. É isso que diz a Escritura. Então, se sua língua está fora de controle, diz a Bíblia então também que todos os seus relacionamentos estarão fora de controle. Se você não consegue ficar quietinho, você acaba com tudo à tua volta. Você perde todos os seus relacionamentos, você perde seu casamento, você perde tudo que está à sua volta. Se uma área só da tua vida estiver fora de controle, tu acaba com todo o resto da tua vida. É isso que diz a Bíblia. Um outro exemplo, se você é uma pessoa que adora a viver relacionamentos sexuais pela internet, pornografia, às custas ou à consciência, talvez quem quer que seja do seu casamento, você adora ver pornografia e é casado, olha que loucura. Você é jovem, adora ver pornografia, viver em pornografia à custa de bons relacionamentos. É porque o autor de Provérbios está dizendo que você está escolhendo o urgente em vez do importante. Quando você faz isso, a Bíblia está dizendo que todos os desejos da sua vida, daí por diante, estarão fora de controle. A sua vida é como uma cidade sem muros, sem paredes. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quase todo mundo está fora de controle em algum lugar da sua vida, em alguma área da sua vida. Mas você sabe por quê? É porque, como diz o autor de Provérbios, porque você é uma cidade sem muros. E você sabe que se na sua vida existir uma brechazinha só, um exército inteiro pode entrar, como acontecia no Antigo Oriente. Se muralhas estivessem pontos vulneráveis, exércitos inimigos entravam facilmente. Então, como uma cidade cujos muros estão destruídos, é um homem que não tem domínio próprio. Quando falar homem aqui, tá, gente? Ser humano, homem e mulher. É bom sempre eu falar sobre isso. Agora, ponto 2. Qual é o princípio, então, do autocontrole? Qual é o princípio do autocontrole? O que é autocontrole? Como é que a gente consegue ter autocontrole? Provérbio 18, verso 10, eu acho que eu coloquei aqui, por favor, diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. O escritor de Provérbios, que é um sábio, vocês sabem disso, o que é interessante é que ele junta dois versos. Ele junta o verso 10, que é esse daí, mas ele vai fazer uma conexão que é extremamente importante para a gente entender o que isso significa. Então o verso 10 precisa do verso 11 para que a gente entenda o que o autor de Provérbios está dizendo. Olha o que diz o verso 11, eu acho que eu coloquei, por favor.
O nome do Senhor, então, os dois juntos, tá bom? O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles imaginam que é uma parede intransponível. Então, o que o autor de Provérbios está dizendo aqui? Está dizendo, então, que uma parede é a segurança de uma cidade, eu já falei sobre isso, representa segurança. E se você sofrer um ataque, você tem as muralhas ou as paredes e você está protegido. Se eles conseguirem invadir pela muralha, você ainda pode correr para a torre forte, a torre alta, que fica no lugar estratégico da cidade, que você sobe lá, e é isso que acontecia nas guerras, o povo ia para a torre alta e ficava na torre alta. Olha o que o autor de Provérbios está dizendo. Então, ele vai dizer, o autor de Provérbios vai dizer que o nome do Senhor é uma torre forte e o homem justo vai até ela. Correm para ela. Então, o que ele está dizendo aqui é uma coisa extremamente importante. Ele não está falando que as pessoas simplesmente andam até a torre forte. O autor de Provérbios está dizendo que as pessoas correm até a torre forte. Eles estão correndo para a torre. Por quê? Eu já expliquei. Se houvesse um ataque, as pessoas que estavam no raio de 20 km pelo menos, elas iriam correndo e subiam na torre e ali se tornava o lugar seguro, porque aquilo ali estava muito bem fortificado. Mas o que o autor de Provérbios quer dizer para nós, que é extremamente importante nesta noite, é que todo mundo, todos vocês que estão aqui nesta noite, têm uma torre para o qual ou para onde vocês correm. Todos vocês. Todos vocês. Existe sempre uma torre que você tem na sua vida como a sua segurança principal, ou a gente chama isso de segurança final. Aquilo que você tem de mais importante. É por isso que o verso 11, o sábio de Provérbios não desconecta do verso 10. Por quê? Porque o verso 11 é importante porque ele diz: os ricos pensam que a sua riqueza é uma parede intransponível. Isto é, ele está dizendo, todo mundo, todos os seres humanos têm uma parede, um muro e uma torre, que é a sua segurança. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Todo mundo tem algo ao que se apegar. Todo mundo, diz o autor de Provérbios, diz que cada pessoa diz isso: se eu tiver isso, então eu vou estar bem, eu vou estar seguro. Se eu possuir aquilo, então eu vou estar seguro. Tudo vai dar certo. O problema que o autor de Provérbios está dizendo é que nós costumamos criar uma torre imaginável, como os ricos construíram. Então o autor de Provérbios diz: a riqueza dos ricos é a sua torre intransponível, a sua parede intransponível. E o autor de Provérbios então diz que eu e você temos a tendência de ter uma torre imaginária, algo que você acha que vai dar segurança a você. Pode ser uma conta bancária, pode ser o seu trabalho, pode ser o concurso que você passou, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser seu filho, pode ser sua filha. A Bíblia diz, o autor de Provérbios está dizendo que todos nós, seres humanos, criamos para nós uma torre imaginável, coisas que nós acreditamos que vai nos trazer máxima segurança e que a Bíblia diz repetidamente que elas não podem dar para nós segurança. O autor de Provérbios então está dizendo
que os ricos vão para a sua riqueza, outros vão para os seus relacionamentos, cada um corre para a sua torre forte. E a Bíblia diz que quando você tem uma torre forte, imaginária, você começa a entrar num ciclo vicioso, você se torna um viciado. Por isso que o autocontrole na sua vida, o descontrole na sua vida, a falta de autocontrole, ela se torna contínua e difícil de você se livrar dela. Porque você criou uma torre imaginária. E nessa torre imaginária, você caiu e cai num ciclo vicioso. Então, a maioria dos problemas de autocontrole tem problemas com um aspecto vicioso. Você deseja tanto alguma coisa, olha, eu só quero para que você entenda, porque o nosso tempo já está indo bastante. Imagine que você vai fazer uma prova no concurso, ou vai estar se preparando para o Enem, porque você quer passar para a medicina no Enem. Mais concorrido dos concursos no Brasil. E aí você ouviu falar que você vai tomar, se você tomar uns, eu esqueci o nome do negócio, mas uns rebitezinhos. A galera aí da universidade sabe do que eu estou falando. Eu esqueci o nome. Você vai, a sua memória, o seu cérebro vai se desenvolver tanto que você vai ficar de boa. O problema do vício é o seguinte: o problema do vício sempre vem em você resolver um problema da sua angústia. E quanto mais você usa essa droga para você, ela vai, em primeiro momento, satisfazer os teus desejos, mas logo, logo você vai precisar de mais, porque os seus desejos se tornaram maiores. Assim que é o vício. Álcool, bebida, falar demais. Então, todas as áreas da nossa vida também são assim. Por isso que quando uma pessoa tem um problema de autocontrole, ela não pode ir ao shopping, por exemplo, se o problema dela é comprar. Porque ela vai precisar sempre estar comprando mais para resolver os seus problemas de ansiedade. Então, você vai precisar sempre de alguma coisa para resolver isso. Então, o que o autor de Provérbios está dizendo para mim e para você? E daqui a 10 minutos eu termino. Qualquer coisa que você escolha como segurança definitiva na sua vida, que não seja o Senhor, que não seja Deus, vai criar em você uma paixão viciante em sua vida em letras garrafais. Você se tornará um viciado. Eu não sei se você já ouviu falar de Neil Plantinga. Ele é mais conhecido no Brasil, ele é um filósofo americano conhecido como Cornelius Plantinga. Ele vai dizer o seguinte sobre o problema do autocontrole quando ele se transforma um vício, e ele se transforma no vício. Ele diz assim: não importa como eles comecem, os vícios funcionam assim. Os vícios começam quando usamos algo que acreditamos que vai aliviar a angústia. Então, eventualmente, os vícios... Eu nem sei se coloquei aí, tá, gente? Então, eventualmente, os vícios criam sua própria angústia. E, finalmente, os adictos diminuem quando tentam curar a dor adicional com as coisas que os causou. Então, Cornelius Plantinga vai dizer que o uso de substâncias vai criar uma dor cada vez maior em cima da sua dor original. A sua angústia não só vai aumentar, ela vai triplicar e você vai continuar no seu sistema de vício. Então, é isso que o autor de Provérbios está falando sobre uma vida descontrolada. O Neil Plantinga, ele continua depois disso, e eu vou citar para minhas considerações finais. Ele vai dizer o seguinte:
O que move o viciado para a isca? Em cada estágio, o vício é impulsionado por uma das forças mais poderosas, misteriosas e vitais da existência humana. O que impulsiona o vício é o anseio. Anseio não apenas do cérebro, barriga ou lombos, Costa, ele usa a expressão lombos, mas finalmente do coração, porque somos seres humanos, ansiamos por integridade, ansiamos por realização e pelo bem final que os crentes chamam de Deus. Como todas as idolatrias, o vício canaliza essa força espiritual vital e desvia suas energias para objetos e processos que drenam o viciado em vez de satisfazer. O homem descontrolado sempre será um viciado. O que então a gente faz para eu concluir? Talvez vocês estejam aqui e diz, pastor, eu estou completamente descontrolado nas minhas emoções. Eu não durmo mais, meu pensamento não para, eu estou descontrolado na minha vida relacional, os meus relacionamentos estão frágeis, eu estou descontrolado na minha vida financeira, eu estou descontrolado de tal forma que a minha ansiedade é tão profunda, que a minha angústia é diária e ininterrupta. A pergunta que a gente faz então hoje é: o que a gente faz com isso? O que o cristianismo ensina sobre isso? O que o cristianismo fala sobre os seus dramas, sobre os seus descontroles? O que o cristianismo responde para que isso seja resolvido? Eu sei que na mesa contemporânea da autoajuda, de tudo que você pode imaginar, da igreja contemporânea, nessa mesa, ele vai dizer assim, ó, pense positivo, vai dar certo, vai acontecer isso, é em nome de Jesus. O nome de Jesus é usado tão levianamente, está amarrado. Levianamente o nome de Jesus é tão usado pela igreja contemporânea. E nós continuamos ansiosos. Você já parou para pensar quantas vezes você falou a palavra está amarrado? Quantos livros de autoajuda você já leu? Eu não estou dizendo que você não pode ler as coisas, você deve ler. Eu estou lendo um livro de um cérebro alemão lá, o cara é um animal, mas tão difícil de entender porque eu sou tão burro, mas é tão difícil. Essa semana eu passei mal a semana inteira, eu fiquei lá com aquele livro lendo, falei, meu Deus, o que quis dizer com isso? Se fosse o Pedrinho não ia ter problema, fosse o Douglas, fosse algum de vocês. O que a gente faz, gente, quando a gente tem alguma área da nossa vida descontrolada? Você está aqui hoje, está dizendo assim, puxa, eu quero que minha vida, eu quero ter o controle de novo da minha vida, eu quero que eu voltar ao autocontrole, eu quero voltar a ter o domínio próprio. A resposta é básica e simples. O cristianismo, gente, é tão fantástico. Ele não é simplório, mas ele é extremamente simples. O autor de Provérbios diz, corra para o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, o que isso significa? Correr para o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor na Bíblia, gente, diz e significa que, na verdade, é uma metáfora que significa dizer a verdade à sua mente e converter a sua alma ao amor. Então, o segredo do autocontrole é você dizer a verdade à sua mente
e converter a sua alma ao amor. Então, se você tem algum problema de autocontrole em alguma área particular da sua vida, você precisa começar essas duas coisas hoje ainda. Se você quer ter o autocontrole de volta na sua vida, você precisa começar essas coisas hoje. Isto é, você precisa dizer verdades à sua mente e converter a sua alma. Então, em primeiro lugar, diga a verdade à sua mente. Mas o que é isso, pastor Cláudio? O nome do Senhor na Bíblia, quando a Bíblia fala do nome do Senhor, principalmente no que os sábios do provérbio estão dizendo, ele está falando sobre a natureza de Deus, os atributos de Deus. Então, o autor de provérbios está dizendo que se você quiser resgatar, ter a tua vida de volta, está tudo organizado de novo, a Bíblia diz que você vai precisar pregar para você a verdade. Que verdade é essa? São os atributos de Deus na sua vida. Então lembre-se, por exemplo, e aí a gente precisa entender, lembra quando acontecia antigamente? Quando Deus transformava uma pessoa, ela fazia o que com o nome de uma pessoa? Hein? Ela mudava. Abrão para Abraão. Jacó para Israel. Então, Simão para quê? Para quem? Novo Testamento. Falei do Antigo, falei do Novo. Simão para Pedro. Por quê? Porque quando uma pessoa nasce de novo, é transformada pelo Evangelho, no Antigo Testamento e no Novo, aponta para a sua mudança de caráter. Porque uma nova realidade chega à sua existência e à sua vida. Por essas mudanças de nome. Então, o que você deve fazer? O nome do Senhor, então significa que você tem que lembrar-se vigorosamente sobre a soberania de Deus. Lembrar-se vigorosamente sobre a sabedoria de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre o amor de Deus e sobre a misericórdia de Deus. Eu vou terminar com uma ilustração de um episódio bíblico. Domingo que vem eu falo um pouco sobre o amor, porque eu não tenho mais tempo. Eu vou falar sobre, hoje como a gente tem autocontrole, então você precisa dizer a verdade para você. Então, e a outra é você apegar-se, a sua alma precisa ser convertida ao amor. Não sei se vocês lembram do episódio de Lucas capítulo 8, quando Jesus está dormindo no barco. Quantos lembram? Beleza? Jesus está dormindo no barco, começa a rolar uma tempestade, os caras começam a ficar desesperados porque eles acham que vão? O que está acontecendo com eles? Eles estão fora de controle, estão descontrolados. Lucas capítulo 8, tempestade rolando. Jesus está onde? Diz a Bíblia que Jesus está dormindo lá no porão do barco, lá no cantinho lá. E os caras então fora de controle, descontrolados. É igual a gente, quando a gente está passando por um drama na nossa vida, a gente está cheio de ansiedade, a gente está cheio daquilo, a gente fica olhando assim, cara, quem vai resolver o nosso drama? E os caras fazem a mesma coisa. Eles vão lá para Jesus e dizem assim, você não se importa que nós morramos? Jesus se levanta, olha para a cara deles. Vocês lembram o que Jesus pergunta para os discípulos? Vocês lembram? Ninguém lembra o que Jesus pergunta para os discípulos? Vamos lá, gente, Bíblia. Escritura. Nós somos cristãos, amamos as Escrituras. Gente, a Bíblia diz que Jesus acalma a tempestade. A primeira coisa que Jesus faz é acalmar a tempestade. Ele não faz a pergunta primeiro. Ele acalma a tempestade, diz lá o episódio. Ele acalma a tempestade. Então ele olha para a cara dos discípulos
E ele começa então a abordar a falta de controle deles, o descontrole deles. E como que Jesus aborda a falta de controle dos discípulos e do descontrole dos discípulos? Onde está a sua fé? O que Jesus está perguntando para eles? No que vocês acreditam? No que vocês creem? Onde está a sua... Quando alguém te pergunta para você, onde está a sua fé? É porque ele está perguntando para você o seguinte: no que você acredita? Alex, no que você acredita? Pastor, no que você acredita? É isso que o autor, que o episódio de Lucas está dizendo, Jesus está dizendo para o discípulo: no que você acredita? Lembre-se que Jesus não está falando assim, vocês têm pouca fé. Nesse episódio não, ele está lidando com o descontrole, com a falta de controle, de autocontrole. Então ele está perguntando: onde está a sua fé? Você tem fé? É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: coloca a fé de vocês para fora. Se vocês quiserem ter a vida de vocês de volta, se vocês quiserem ter domínio próprio de novo, se vocês perderam o controle da sua vida de novo, diz o episódio de Lucas 8, põe a tua fé para fora de novo. Você precisa ir para a torre forte do Senhor. O nome do Senhor é a sua torre forte. É só ali que nós resgatamos o nosso autocontrole. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Põe a tua fé para fora. Por que você perdeu o autocontrole? Por que vocês foram lá me acordar? Por que vocês foram me chamar? Vocês acham mesmo que uma tempestade é capaz de impedir o que eu quero fazer? Vocês acham mesmo que os problemas, que o drama que vocês estão vivendo são coisas maiores do que eu? Como vocês ousam me acordar? Vocês acham que eu preciso vir aqui para acalmar a tempestade? Por acaso vocês não me conhecem? É o que Jesus está dizendo para todos vocês nesta noite, para todos nós nesta noite. Será que vocês não me conhecem? Onde está a fé de vocês? Vocês não sabem que eu cuido de você, que eu cuido do teu pai, que eu cuido da tua mãe, que eu cuido do teu filho, que eu cuido do teu coração, que eu cuido da sua psique? Por que você acha que eu não dou conta? Onde está então a tua fé? Coloque para fora. Você não sabe que eu sou soberano? Você não sabe que eu sou misericordioso? Você não sabe que eu sou bondoso? Você não sabe que eu sou o Deus de toda a terra? Você acha mesmo que eu nunca vou manter as minhas promessas sobre você? Você acha mesmo que eu posso retirar as minhas promessas de você porque você perdeu o controle da sua vida? Jesus está dizendo: você quer ter controle de novo? O autor de Provérbios está dizendo: você quer ter controle de novo? Põe a sua fé para fora, porque o Senhor é tua torre forte. Corra para Ele. Jesus então está dizendo para você: você não acha mesmo que uma tempestade pode se livrar de mim ou de nós? Você acha mesmo que eu não vou cumprir a minha missão? Uma tempestade é capaz de impedir isso na minha vida? O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: vocês não deveriam ter entrado em pânico. Por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês não conseguem dormir mais? Vocês acham que eu não posso cuidar do futuro de vocês?
Vocês acham que eu não posso fazê-los passar em qualquer universidade do mundo? Vocês acham mesmo que eu não posso cuidar do casamento que você tanto sonha e espera? Você acha mesmo que eu não posso restaurar a vida de vocês por causa dessas tantas coisas que têm acontecido com você? Você acha mesmo que isso tudo que aconteceu com você estava diante do acaso, do nada? Você acha mesmo que eu não sou e não controlo e domino todas as coisas? Você acha que alguma coisa que para você perdeu o rumo, eu não posso colocá-lo de novo naquilo que eu quero na sua vida? Então por que vocês estão fora de controle? Jesus está dizendo para vocês então nesta noite, quer autocontrole de volta? Então comece a exercer a fé de vocês de novo. Comece a dizer o quanto Deus é soberano. Então Jesus está dizendo para os discípulos que vocês não deveriam ter entrado em pânico. Vocês deveriam ter dito a si mesmo quem eu era. Quantos aqui podem dizer a si mesmo quem Deus é na sua vida? Você acredita que Ele é perdoador? Vocês acreditam que Ele é soberano? Você acredita que Ele é teu Deus? Então por que vocês estão fora de controle? Irmãos, Jesus está dizendo para vocês, está na hora de vocês controlarem a si mesmo, porque vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem quem eu sou. Então Jesus está dizendo, olha, a sua falta de autocontrole é porque você não está dizendo a verdade a si mesmo. Jesus está dizendo, a sua torre forte sou eu, não os seus sentimentos, não o que você está sentindo, não o que as pessoas estão dizendo. A sua torre forte sou eu. Corra para o Senhor. Vocês nesta noite, Ele é a sua segurança maior. Ele é a sua torre forte. Peça a Deus nesta noite, enquanto vamos comer do pão e beber do cálice. Peça a Deus, Senhor, a minha vida perdeu o controle. Hoje eu sou uma pessoa descontrolada. Senhor, me traz de volta por domínio próprio. Me coloca de novo em ordem na sua presença. Então, irmãos, se vocês querem autocontrole, vocês têm que colocar a fé de vocês para fora. Não percam isso. Vamos orar? Inclina a sua cabeça. Olha, Senhor, eu queria te dar um tempo. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Tem gente aqui que eu sempre gosto de falar. A vida é igual a de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas talvez você esteja aqui e você perdeu o controle. A sua vida está completamente fora de controle. Para mim, porque eu sou a sua torre forte. Não é o seu trabalho, não é seu esposo, sua esposa, não é a sua universidade, não é o seu filho, a sua filha, não é o seu concurso. Eu sou a sua torre forte. Essas outras torres são todas imaginárias. Elas só te dão sensação de segurança, mas eu sou a sua torre forte. O Senhor está te chamando hoje, nesta noite, para você correr para Ele. Então incline a sua cabeça, peça a Deus de volta o autocontrole da sua vida.
Talvez você diga, puxa, eu pensava que uma área da minha vida não traria dano a outras áreas da minha vida. E eu realmente percebi hoje uma realidade, por causa de uma área que eu perdi o controle, toda a minha vida está descontrolada. Então peça ao Senhor hoje para que você volte ao controle. Não estou dizendo para você assumir o controle da sua vida, é para que você tenha domínio próprio hoje, nesta noite. Sua vida é totalmente na presença de Deus. Pai querido, muito obrigado por o Senhor ser a nossa torre forte. O nome do Senhor é a nossa torre forte. As outras torres são todas imaginárias. E hoje nós queremos correr para Ti, Senhor. Eu peço hoje, nesta noite, que enquanto estamos orando nesta noite, até recebemos os elementos da ceia, se nós estivermos perdendo o controle da nossa vida, se nós estamos perdendo a capacidade de nos controlar, eu peço, Senhor, que a gente hoje possa travar uma batalha para que nós voltemos a ter controle e autocontrole para a glória do Teu nome, Senhor. Então ensina-nos nesta noite a dizer a verdade, pôr a nossa fé para fora. Aos ansiosos, aos que têm falado demais, aos que se descontrolaram na vida financeira, aos que estão perdendo seus relacionamentos, aos que criaram uma torre imaginária como pudesse ser a sua segurança. Senhor, que eles olhem para Ti e corram para o Senhor nesta noite, porque Tu és a nossa torre forte. Só assim nós teremos autocontrole. Só assim nós vamos poder dormir de novo. Só assim, quando começar já a semana, no dia de amanhã, onde nós vamos enfrentar os maiores desafios da nossa vida, nós vamos poder dizer para nós mesmos: quem é que pode impedir os planos do Senhor? Quem é que... Será que o Deus que eu amo é capaz de fazer promessas e não cumprir? Ah, Senhor, que retomemos o controle da nossa vida, porque o Senhor é a nossa torre forte. Enquanto formos comendo pão e bebendo cálice nesta noite, que a gente possa dizer: Senhor, Tu és a minha torre forte. Senhor, eu quero que minha vida volte ao lugar. Eu quero que minha vida... Eu estou descontrolada, eu estou descontrolado. Por favor, Senhor, traga o controle de novo na minha vida. Senhor, peço, Senhor, que a todos que pedirem isso nesta noite, o Senhor possa conceder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto adoramos, nós vamos... Ah, não, gente. Você sabe que eu estou numa correria só. Nós vamos agora ter um momento especial e já vamos cear. Tá? Eu não estou fora de controle. Só desconectado com algumas ações. Tá vendo? Nós vamos passar para o nosso batismo agora. O pastor Alessandro vai agora batizar, e a gente alegremente vai agradecer a Deus, porque Deus tem salvado vidas, e a gente deve se alegrar com isso nesta noite. Então eu vou chamar o pastor Alessandro.